Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo nosso do canal. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre a aula número 23 do curso de Princípios do Evangelho. Vem conosco. Olá, meu amigo, minha amiga, você que é membro ou não de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você que está chegando agora à igreja, você que está começando a conhecer um pouco as doutrinas da igreja, começando a conhecer os hábitos também da igreja. Então, hoje eu vou falar para você a aula número 23 do curso de Princípios do Evangelho. É chamado de O Sacramento. Eu vou falar para você o que significa o sacramento e como que nós utilizamos do sacramento e para quê, tá joia? Mas antes de começarmos a falar sobre isso, quero falar para você que no vídeo anterior nós falamos sobre os dons do Espírito. E lá nos dons do Espírito nós falamos sobre os diversos dons, você pode voltar lá, vou deixar o card aqui, ó. Você poderá voltar lá se você ainda não assistiu e assistir aquela aula número 22, muito especial, os dons do Espírito. Quero também agradecer a você que está se inscrevendo no canal, a gente está crescendo devagarzinho, tranquilo, não tenho pretensão de crescer o canal, minha pretensão é que pelo menos uma pessoa, ao assistir às aulas, ela possa sentir o poder de Deus e o amor de Jesus Cristo por ela e poder se aproximar mais do Salvador e do nosso Pai Eterno. Isso acontecendo, já valeu demais o propósito desse canal, que é literalmente lhe conectar ao nosso Pai espiritual, né? O Pai dos nossos espíritos, nosso Pai celestial. Quase não saiu, mas é isso, acontece. Nas melhores famílias o ao vivo é assim. Então vamos lá, gente. Eu não costumo cortar essas partes, não, a gente vai direto. Então para nós começarmos a aula de hoje, eu vou ler para a gente Mateus capítulo 26, versículo 26 e 28. Olha o que diz. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu a eles, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na verdade, derramado por todos que se arrependem e se achegam, se conectam ao Salvador Jesus Cristo e ao nosso Pai Celestial. Então, isso aqui, a gente viu essa cerimônia aqui, ou essa ordenança do Evangelho, quando Jesus Cristo ele iniciou o sacramento, né? Partindo o pão, abençoou, partiu com os discípulos. Pegou o cálice, também abençoou, tomou e deu aos seus discípulos também, para que pudessem. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco,
Estou convosco. Para que pudessem tomar do sacramento. Já quando Cristo ressuscitou, quando ele veio às Américas, isso está no livro de Mórmon. Se você ainda não conhece o livro de Mórmon, também vou deixar um card aqui, onde a gente fala um pouquinho sobre o livro de Mórmon. Nós vamos falar mais sobre ele no futuro. Mas em 3º Nef, capítulo 18, versículo de 1 a 11, fala justamente sobre Cristo, que ele instituiu também o sacramento aqui nas Américas, onde ele pediu e abençoou o pão, ele pediu e abençoou o vinho, ele distribuiu com as pessoas que estavam lá em sinal de convênio. E nós vamos falar daqui a pouquinho que convênios são estes. As Escrituras, elas nos ensinam, elas explicam exatamente como deve ser administrado o sacramento. Para você que está me ouvindo agora e não é da igreja, e talvez a palavra sacramento seja um pouco diferente para você, sacramento que nós estamos nos referindo aqui é o que outras igrejas chamam de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Tá? Algumas igrejas chamam assim. O sacramento e o seu significado. A palavra sacramento ela pode significar para pessoas diferentes, significados diferentes. Por exemplo, em algumas igrejas, sacramento significa um casamento, um batismo, o que para nós é uma ordenança, para as pessoas lá de outras igrejas chamam de sacramento. Mas o sacramento, ele é um adjetivo, ele tem uma ação de jurar, de prometer solenemente, um juramento, cada um dos ritos sagrados que, segundo o cristianismo, confirmam ou aumentam a graça divina. É um ato religioso cuja finalidade, cujo objetivo é a santificação de algo ou de alguém. Então, o que significa isso? Vou explicar para você. Nós recebemos um mandamento do Senhor de nos aproximarmos dele cada vez mais, correto? E nós somos imperfeitos, nós estamos constantemente errando. Você imagina só, se nós precisássemos, toda vez que nós errássemos, nós fôssemos batizados novamente para perdão dos pecados. Então, nós seríamos batizados praticamente todas as semanas, não é? Então, ao partilharmos do sacramento, que é do pão e do vinho, eu vou explicar daqui a pouquinho porque que hoje nós utilizamos a água, mas que poderia ser vinho também. Ao fazermos isso, nós estamos renovando uns convênios que nós fizemos por ocasião do batismo. Então é como se a gente estivesse sendo batizado semanalmente, sem ser batizado literalmente, né? Fazendo o convênio do sacramento. Eu vou explicar para você agora 2 pontos importantes do sacramento. O primeiro, hoje em dia nós utilizamos na igreja a água em lugar do vinho. Nós utilizamos o pão ainda como o corpo de Cristo, representando o corpo de Cristo, e a água representando o sangue de Cristo. Por quê? Nós entendemos que se o vinho ele for puro e ele não tiver a presença de teor alcoólico, sim, podemos utilizar o vinho. Mas como nós encontramos na água um líquido puro, nós utilizamos a água para representar também a pureza do sangue de Cristo. Em revelações modernas, o próprio Salvador já disse que não importa o que nós comamos e bebamos, desde que seja em memória do corpo e do sangue dele. Em Doutrina e Convênios, na seção 20, versículo 75, diz o seguinte: é conveniente que a igreja se reúna a miúde para partilhar do pão e do vinho, em lembrança do Senhor Jesus. Então, já expliquei para você por que nós não utilizamos o vinho obrigatoriamente, né? Podemos usar o vinho, mas utilizamos como regra a água. É um líquido mais fácil de se encontrar e que representa também a pureza, né? E não tem álcool na sua composição, o que é muito importante para a gente. Além disso, vou explicar para vocês agora como que funciona a administração do sacramento. Todas as semanas, todos os domingos, a igreja se reúne no mundo inteiro. A igreja se reúne em todos os lugares do mundo onde tem igreja estabelecida. E ali, naquela hora, é feita uma reunião chamada reunião sacramental. É a reunião mais importante que tem na igreja. Nesta reunião é onde nós adoramos, onde nós louvamos a Jesus Cristo, nosso Senhor. É lá que nós aprendemos dele e nós testificamos dele.
É lá que nós nos aproximamos ainda mais de Jesus Cristo. E nesta reunião acontece a ordenança também muito importante do Evangelho de Cristo, que é a ordenança do sacramento. Membros da igreja, portadores do sacerdócio de Deus, normalmente os jovens, mas pode ser também os menos jovens, assim como eu. Os homens da igreja que têm um sacerdócio de Deus, eles preparam o sacramento. Como? Eles preparam o pão e também eles preparam a bandeja de água. Eu vou deixar aqui na tela exemplares para que você entenda como funciona. Eles preparam o sacramento, preparam o pão, preparam a água e deixam na mesa do sacramento. Nesta mesa teremos 2 portadores do sacerdócio, um de cada vez. Um vai abençoar o pão. Antes de abençoar, ele vai partir o pão, ele vai se ajoelhar, vai fazer uma oração e vai abençoar aquele pão. Depois ele será distribuído a todas as pessoas que estiverem na igreja. Todas as pessoas irão tomar do sacramento? Daqui a pouquinho eu falo para você sobre isso. Depois dele vem o outro irmão, do lado dele, se ajoelha, vai fazer uma oração e vai abençoar a água ou o vinho e será distribuído a todas as pessoas que estiverem na igreja, naquela reunião. Essa parte nós chamamos, logicamente, da parte sacramental. É onde você prepara, você abençoa e você distribui o sacramento. Agora, todas as pessoas têm que tomar o sacramento? Na verdade, não. O sacramento ele é primeiramente para os membros da igreja, as pessoas que já fizeram o convênio do batismo. Por quê? Porque o seu motivo de existir, o seu propósito, na verdade, é que nós estamos renovando o convênio que nós já fizemos por ocasião do batismo. Se eu, irmão Souza, se eu ainda não fui batizado na igreja, eu vou comer o pão, vai ser apenas pão mesmo. Eu não vou estar em memória do corpo de Cristo, né? Porque eu não estou renovando o convênio com ele. E quando tomar água, realmente vai ser apenas água mesmo, tá? Ninguém vai lhe proibir, se você visitar a igreja e quiser tomar, ninguém vai te proibir. Você tem a liberdade, por isso eu falei, ele vai ser abençoado e distribuído a todos. Vai chegar para você uma pessoa, geralmente um jovem, com a bandejinha lhe oferecendo o sacramento. Cabe a você decidir se você vai tomar ou não. Além das pessoas que não são membros da igreja, que não precisam tomar o sacramento, as pessoas que já são membros e que são batizadas, se durante a semana elas tiveram alguma atitude ou alguma ação ou algum pensamento que fez com que ela fizesse algo contra a vontade de Deus, antes de tomar o sacramento ela precisa corrigir aquilo, ela precisa se arrepender e, dependendo do que for, ela precisa corrigir, abandonar. Então, isso é que nos faz nos santificar a cada semana. A escritura que eu mencionei agora há pouco, onde o Salvador diz que não importa o que comamos ou o que bebamos, está em Doutrina e Convênios, seção 27, versículo 2 e versículo 3. Para que você se familiarize um pouco mais com o tema sacramento, se você ainda não é membro da igreja, ou você é membro novo, está chegando agora, se você já é um membro antigo, você já sabe de tudo isso que eu estou te falando aqui na aula número 23. Mas não tem problema, você pode compartilhar com alguém que esteja chegando na igreja, não é isso? Então, olha só, em Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 77, tem a oração padrão do sacramento de abençoar o pão. E essa oração, vou falar aqui para vocês no versículo 77, tá? E ela foi dada por revelação. Diz o seguinte: quando você for à igreja, que você vê na hora do sacramento, o irmão vai se ajoelhar e vai fazer esta oração aqui para abençoar o pão. Preste atenção nas palavras. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos os que comerem dele. Para as almas de todos que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho
e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu espírito. E ao finalizar essa oração, o irmão vai dizer amém, e a congregação acompanha com um amém também, que significa assim seja. Esta aqui é a oração sacramental do pão. E eu vou trazer agora a oração sacramental da água. É muito semelhante com algumas diferenças. Peço a você que preste bastante atenção nas palavras, para que você possa entender o significado e o que representa este convênio que nós fazemos com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Olha só, versículo 79 de Doutrina e Convênio, seção 20. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho ou esta água para as almas de todos os que beberem dela, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. E finaliza com o amém. Observe algumas palavras aqui dos convênios que nós fazemos com o nosso Pai Celestial. Olha só. Ele fala assim, ó Deus, Pai eterno, ou seja, nosso Pai Celestial, nós te rogamos, ou seja, nós, a congregação, nós, a igreja, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques esta água para as almas de todos os que beberem dela. Ou seja, abençoar aquele pão, abençoar aquela água para todos aqueles que partilharem e participarem dele, né? Para que o façam, olha só, em lembrança do sangue de teu Filho, em lembrança do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que por eles foi derramado, ou seja, por nós foi derramado. E testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Ou seja, lembrar do sacrifício expiatório de Cristo, testificar de Cristo e que sempre nos lembraremos de Cristo. São essas três promessas que nós fazemos por ocasião do sacramento, que é o momento onde nós renovamos os convênios do batismo. Um pequeno resumo dos convênios que nós fazemos com o Senhor. Olha só, nós fazemos um convênio toda vez que nós participamos do sacramento, como eu já falei, nós fazemos alguns convênios. Já expliquei para você, mas vou dar um pouquinho mais de detalhes. Nós fazemos o convênio de estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Fazendo isso, nós mostramos que estamos desejosos de nos identificar com Ele e com a sua igreja, comprometendo-nos a servi-lo e a servir os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Prometemos que nunca nos envergonharemos ou difamaremos o nome de Jesus. Já pensou? Fazemos convênio de sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo. Todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações serão influenciadas por Ele e pela sua missão. Ou seja, tudo que a gente vai fazer no dia a dia. Eu estou aqui dirigindo meu automóvel. Eu tenho que dirigir como se Cristo dirigisse. E que nós iremos fazer igual Ele, com cuidado, com atenção, respeitando as leis de trânsito, evitando ocasiões de acidentes para não prejudicar ninguém e também a nós mesmos. Nós fazemos convênio de sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo, como eu já falei. Prometemos também guardar os seus mandamentos, tomar sobre nós essas obrigações quando somos batizados. Nós tomamos sobre nós estas obrigações quando nós somos batizados. Jesus nos deu o modelo para participarmos do sacramento. A gente já viu isso em 3º F18. E disse que devemos seguir esse modelo, arrependendo-nos de nossos pecados e acreditando em seu nome. Então nós receberemos o perdão dos nossos pecados. O Senhor promete que, se guardarmos os convênios, nós teremos sempre o seu Espírito conosco. Uma pessoa guiada pelo Espírito terá o conhecimento, terá a fé, o poder e a retidão para ganhar a vida eterna. Qual deve ser a nossa atitude
para tomar o sacramento? Pergunto a você e dou um tempinho para você responder. Qual deve ser a nossa atitude no que você entende ao tomarmos o sacramento? Irmão Souza, nós não somos perfeitos. Verdade. Nós vamos cometer falhas. Verdade também. Para isso nós temos o sacramento. Para naquele momento, nós devemos fazer uma análise de tudo que nós fizemos naquela semana. Devemos pensar se nós fizemos algo que nos levou a distanciarmos do Salvador Jesus Cristo. E tem algumas coisas que nós precisamos saber, por mais que seja difícil. É a realidade e nós não podemos fugir dela. A realidade é uma só. Nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus, o Pai Eterno, e de nosso Salvador Jesus Cristo. Sem fazer a vontade deles, nós não teremos a nossa conexão espiritual como nós desejamos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 29, traz o seguinte texto: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Primeiro ponto, preciso me analisar. Será que eu estou digno para tomar o sacramento? Não estou dizendo que eu devo ser perfeito, mas eu tive uma semana normal, trabalhei, estudei, fiz meu trabalho espiritual também, fiz tudo normal, ótimo, tranquilo, vou tomar o sacramento. Mas se naquela semana teve algo que eu saí um pouquinho do caminho e depois voltei ao caminho, faz parte de voltar ao caminho, me arrepender. Se tiver algo que é um pouco mais grave, preciso confessar ao bispo da unidade, ao bispo da ala, para que ele me ajude a encontrar o arrependimento e aí sim começar novamente a partilhar do sacramento e a tomar o sacramento, a participar desta ordenança importantíssima do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. No versículo 28 diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, antes de partilhar do pão e da água ou do vinho, precisamos nos examinarmos a nós mesmos. E no versículo 29 ele fala: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra é forte, mas a palavra é verdadeira. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a condenação. Por isso, precisamos ter consciência do que estamos fazendo ao participar do sacramento. É uma ordenança sagrada, é uma ordenança que requer dignidade. E para finalizarmos o vídeo de hoje, eu quero ler uma escritura que mostra muito o sentido do sacramento. Em Mateus capítulo 5, diz o seguinte, a partir do versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não for maior, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, essa parte é muito importante, irmãos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Então essa escritura, meus irmãos, minhas irmãs, ela traz o significado da nossa oferta. Nós estamos lá tomando o sacramento, participando do sacramento, mas se temos alguma coisa contra alguém, ou se em nosso coração tem algum sentimento de mágoa,
tem algum sentimento de discórdia, devemos primeiro resolver esta situação para depois voltarmos e tomarmos o sacramento. Que isso fique bem claro. Como disse o presidente Nelson, profeta, vidente e revelador da igreja, qualquer princípio de contenda, qualquer tipo de contenda é 100% contra as doutrinas ensinadas pelo Salvador Jesus Cristo. Para nós participarmos de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo, nós precisamos resolver as nossas pendências, sejam elas quais forem. E nós finalizamos a aula de hoje agradecendo a você por estar conosco. Quero só prestar meu testemunho de que o sacramento ele é uma das ordenanças mais importantes do Evangelho, onde nós temos a oportunidade de renovarmos os nossos convênios com Deus e nos aproximarmos ainda mais de Cristo. É ali onde nós fazemos uma análise, onde nós pensamos aquilo que nós precisamos melhorar e normalmente nós melhoramos. Quero convidá-los, se você ainda não é membro da igreja, a conhecer cada vez mais a igreja, a doutrina, conhecer como funciona a igreja lá na capela. Convido você a participar frequentando a igreja. Pode ir qualquer igreja da sua cidade, onde tiver nome lá, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pode entrar que você será muito bem recebido. Terá sempre alguém ao seu lado, lhe guiando, lhe mostrando como que funciona a igreja. Além, é claro, dos templos, que aí é um outro assunto, nós iremos falar sobre ele em uma outra aula. E por falar em aula, a próxima aula será a aula número 24. Nós iremos falar sobre o Dia do Senhor. E eu vou colocar o card aqui, ó. Você vai ver o link dessa aula número 24, 3 dias depois que essa aula aqui for ao ar. Tá bom? Essa aula aqui vai ao ar na quarta, então no sábado teremos já a aula sobre o Dia do Senhor. E já no sábado, no domingo, pela manhã, já vai aparecer aqui o card desta aula número 24. Tá bom? Depois da aula do Dia do Senhor, nós iremos falar a aula número 25 sobre o jejum. Não perca! São aulas especiais demais, onde nós podemos aprender e sentir ainda mais o Espírito Santo do Senhor. Eu fico por aqui, eu sou o irmão Souza e este é o canal Conexão Espiritual. Não perca a sua conexão. O seu Wi-Fi espiritual não pode ficar descarregado. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigado.